Boa tarde, boa tarde. Nossa, que filtro de inverno que é esse aqui, gente? Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Escola Conexão aqui, mas eu acho que tá rolando. Vocês vão me informando aí. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu já vou colocar o Felipe aqui na live comigo, porque essa live é minha e dele, então já fiz o convite aqui. Vocês estão escutando bem? Pessoal que já entrou, Mônica, Márcia, Giovana. Oi, Felipe, olha só, já viemos com mensagens para a gente. Ei, Érica! É porque apareceram uns papeizinhos de umas mensagens aí. Não, na verdade, eu deixo os post-its aqui na minha frente, aqui, só que eu esqueci de virar a câmera. Ah, eu pensei que já era uma mensagem para a gente, já para Ah, começar. mas a ideia foi boa. Na próxima eu vou Foi deixar uma boa. mensagem legal. Não é? A ideia foi boa. Eu Ah, falei assim: olha, o Felipe já está começando com uma mensagem. Eu chega. fui colocar um filtro aqui, ficou um negócio meio de inverno. Agora ficou um filtro meio rosinha. É bom que eu tô com as bochechinhas bem rosinha, né? Não, eu não sei colocar filtro na live. Ah, não, tem sim, olha que legal. Tem. Aprendendo aqui, viu, Érica, com você aqui, diretamente. Legal. Tem um filtro aqui que eu gosto aí, ó. Pronto. Ah, mas vamos usar o recurso, né? A gente tem que ficar mais coradinho. Olha o meu, tô com blush. Claro. Felipe, boa tarde. Eu falei, já vou colocar o Felipe, porque essa live, né? Eu e o Felipe aqui realizando essa live para vocês. Então, eu acho assim, vou já colocar, já iniciar colocando, cumprindo horário, 1 hora em ponto. E assim, vamos fazer uma pequena apresentação, né, de cada um, depois a gente falar a nossa ideia, por que a gente pensou aí da live e a gente começar no nosso bate-papo. O que você acha? Vamos lá. Isso que é legal, né? Desde quando a gente conversou, a gente falou assim, ó, vamos bater um papo, né? Claro que é um papo sério, né? Tem muita importância, mas não deixar de ter aqui uma leveza, né? Com conhecimento de causa, né? Então, vamos deixar fluir, né? Vamos começar nos Isso. Ser apresentando. mais assim, deixar a criatividade do que ser uma coisa muito estruturada, né? Para ficar um bate-papo mais descontraído mesmo e com Claro, leveza, igual você disse. Inclusive, todo mundo que estiver assistindo, por favor, interaja, já faça seus comentários também, porque aí vocês participam conosco, né? é isso aí. Então, Bom, vamos então lá. eu vou fazer uma breve apresentação para a audiência do Felipe que não me conhece, depois ele faz a apresentação para a minha audiência. Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, e o meu propósito é transformar vidas a partir do empreendedorismo, porque eu de fato acredito que empreender é uma forma da gente monetizar a nossa paixão, da gente viver com essa leveza, com esse prazer e de forma lucrativa daquilo que a gente verdadeiramente ama. E eu É, acho que a gente conquista aí essa liberdade de horário, flexibilidade geográfica e também de independência financeira, né? Empreendendo. Então, o meu propósito é justamente transformar vidas a partir do empreendedorismo, simplificando a gestão de negócios aí, mostrando como a gente pode construir alicerces para esse crescimento nessa jornada empreendedora. Então, essa sou eu, essa é a Escola Pequenas Empresas, esse é o meu papel. E agora o Felipe também, você vai se apresentar? é isso aí. Bom, eu sou Felipe Porto, né? Eu sou psicólogo, né? Em ênfase clínica, né? Então eu sou psicólogo clínico. Eu atendo no meu consultório e também tenho os atendimentos online, né? Sou inscrito e autorizado aí pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia para estar realizando isso, né? É importante no mundo cheio aí né? Às vezes de pessoas realizando, né? Um trabalho, né? De maneira informal, então você ter essas garantias, né? Conhecimento, né? De uma classe é muito importante, né? Para além da psicologia, eu também sou empreendedor, né? Então, eu empreendo dentro da psicologia. E o meu objetivo dentro desse meu empreendedorismo, é aumentar, né, a qualidade dos pensamentos, né, das pessoas que me acompanham, né? Tanto no consultório, como também online, né, aqui no Instagram, porque eu acredito cada vez mais, né, que pensamentos bem construídos, né, uma pessoa que tem é, 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 essa qualidade mesmo, né, cada vez mais forte em ascensão, ela consegue vencer os obstáculos da vida de uma maneira mais justa, né? Então,
É isso, falar só um pouquinho para não estender muito. Mas é isso. Felipe Porto, psicólogo clínico. E eu coloquei, né? Eu coloquei assim como os posicionamentos que a gente carrega, as nossas bandeiras aí. A Escola Pequenas Empresas, o saber para crescer seu negócio. E o do Felipe, filosofar por uma vida mais justa, não é isso, Felipe? Exatamente, né? Eu ando muito com a saúde mental, né? E você já sabe que a filosofia também ela anda muito comigo. Então vocês devem perceber um pouquinho aqui na live que eu tenho uma pegada muito forte na filosofia. Mas isso é muito bom. E eu acho que tem tudo a ver com o tema. E agora, só partindo de onde veio essa ideia da série, né? Empreendedorismo e saúde mental, de onde que veio isso? Bom, primeiro tem muito a ver com de onde eu conheci o Felipe, né? A gente se conheceu, nosso encontro se deu quando a gente trabalhou juntos numa mesma empresa por alguns anos. Quantos anos, Felipe, que você ficou lá? Isso foi uns 2 anos e meio, se eu não me engano. Pois é. Então, assim, em termos de tempo não foram tantos assim, mas a gente continuou, né? O encontro continuou. Então, a gente sempre conversou, continuou nessa conversa. E trabalhando aqui, né, muito com conteúdo no digital, a gente sempre tem se falado, a gente sempre tem conversado, né? O Felipe já participou de outras lives comigo também, aqui na Escola Pequenas Empresas, desde quando ela começou lá em 2020. A gente falou Ah, sobre na pandemia, lembra? No auge lá. A um gente falou desafio, sobre né? o desafio lá no início, e a gente, acho que foi, tipo, acho que abril mesmo, que a gente falou sobre otimismo, pessimismo e realismo, lembra? Lembro, foi muito bom. Depois a gente veio fazer uma outra live aqui também, falando dessa parte mais de mentalidade empreendedora. E aí, assim, para mim, empreendedorismo tem tudo a ver com a saúde mental, porque se a gente não tiver bem conosco, se a gente não tiver esse nível de consciência que a gente tem, a jornada empreendedora ela fica muito mais desafiante do que ela já é, né? Então eu falei, Exato. Felipe, a gente tem os nossos desafios, tem aí essa consciência é muito importante. E eu estava pensando em falar um pouco mais sobre isso, até porque tudo que eu venho, sabe, Felipe, tudo que eu vou vivenciando muito aqui na Escola Pequenas Empresas são processos que eu também passei, né, ao empreender, que eu não comecei a empreender em 2020 também, então são processos que eu passo e são os meus desafios. Então, nessa Aham. minha vivência aqui, assim como você falou que né, você também tem esses desafios, né, porque você também é empreendedor. Então, eu falei, vamos unir isso e vamos conversar um pouco mais para a gente debater, porque primeiro que é um assunto que eu adoro. O Felipe também, né? É o que ele trabalha. Então, a gente unindo aí o que eu estou no meu dia a dia com ele que está no dia a dia dele, coisas que a gente sempre vai filosofando mesmo, né, nessas nossas conversas. Vamos abrir isso e trazer isso aqui para a nossa audiência, um conteúdo de qualidade, de assuntos que tem realmente a ver com os nossos resultados, com as melhorias que a gente pode conquistar em Com nossos certeza. negócios, né? E a Com saúde mental, certeza. na verdade, ela é tudo, né? Ela É é a tudo, vida, o né? dia a dia. Então, foi assim que Ela. surgiu. Só para deixar avisado, são 3 lives. Nosso bate-papo começa hoje, dia 16, e nas outras próximas 2 segundas-feiras estaremos aqui novamente, dia 23 e dia 30. E queremos todos vocês, queremos que vocês propaguem para outras pessoas, compartilhem aí o conteúdo, convidem para estar ao vivo aqui conosco. Então, hoje, as próximas 2 segundas-feiras, às 13 horas. E já vão É isso aí. compartilhando aí no avião, partando o coração, para a gente iniciar mesmo aqui. É Não isso é aí. isso? Vamos que vamos. E aí, o nosso tema da live hoje, a gente, né, em discussão, em conversando aqui, eu e o Felipe, a gente fez 3 temas da live e hoje nosso tema é autoconhecimento e as relações. Que isso aí tem a ver com empreendedorismo também, o que isso daí conecta, né, com como a gente traz tudo isso no contexto do empreendedorismo. E aí, Ah. Felipe, para É, você, é- o que é autoconhecimento, né? Uau, né? É um tema vasto, né? E hoje, né, não precisa nem falar, né? Todo mundo fala de autoconhecimento, só que a gente precisa oferecer algumas reflexões aqui que Uhum. são importantes, né? Para a gente poder desenvolver esse autoconhecimento com qualidade. Porque hoje a gente vive num mundo de muita informação. A gente já acorda com
notificação do Instagram, Facebook, né? LinkedIn, as diversas redes sociais, né? E-mail, né? E-mail do trabalho, entre outras. Então, dentro disso, né, nós vamos vendo aí o estilo de vida das pessoas, pessoas que venceram na vida, né, em uma determinada área, e essa pessoa ela decide passar aí as suas técnicas, e aí a gente começa a admirar aquela pessoa, e aí aquilo, né, a gente vai conhecendo outras pessoas, né, que venceram, ou que talvez está num desafio. E dentre essas várias informações, é muito comum que nós vamos nos perdendo, né? Já é comprovado, isso já tem alguns anos, eu acredito que agora o número já aumentou, que a gente consome por dia em torno mais ou menos de 300 mil a 400 mil palavras. Eu acredito que isso deve ter aumentado, Érica, tá? Eu estou supondo. De 300 mil a 400 mil palavras por dia. Por dia. O que significa isso? É você ler um livro de 300 páginas, mais ou menos, todo dia. Porém, você não lê ele pegando ali o prefácio, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não. É como se fosse assim: você lê o prefácio, lê o final, lê um pouquinho do meio, volta para o início, vai para o final, lê um pouco do final, vai no meio, para. Imagina isso dentro da nossa psique, né, e a forma como a gente enxerga o mundo. Se o indivíduo, se a pessoa, se o empreendedor, ou também os intraempreendedores, né? As pessoas que estão dentro das empresas, mas que têm essa pegada empreendedora, então é um empreendedor. Se você não tiver, se você não buscar esse autoconhecimento, você buscar quais são suas virtudes, quais são seus valores, eu adoro essas palavras, qual o seu jeito de ser, qual a sua expressão no mundo. Qual é meu jeito de caminhar, né? Se você... Ué? Não, porque tinha travado, mas voltou. Ah, sim. Qual o seu jeito de ser, né? Isso acaba que você se torna uma pessoa ainda mais vulnerável e você começa a caminhar muito de acordo com o que o outro vai ditar para você. Não que vale frisar, não que eu não tenha que aprender com o outro. Pelo contrário, o outro tem muito para me ensinar. Mas eu tenho que pegar aquilo que é importante, né, guardar comigo e somar com aquilo que é o meu jeito de ser, né? Aí essa junção é legal, né? Aí sim eu vou ganhando potência em vida, né? Eu vou ganhando em conhecimento, eu vou melhorando as minhas relações, eu aprendo a dizer não, eu aprendo a dizer sim com qualidade, porque pensa bem, se a Érica chega para mim e fala assim: Felipe, vamos fazer uma sequência de lives sobre, vamos supor, o universo da Érica conhece muito, sobre processos organizacionais. Processos organizacionais. Aí eu aceito, porque pô, a Érica é uma amiga, é uma pessoa que eu confio, mas não é um tema que eu domino. Se eu dou esse sim, e fica claro que eu deveria ter dado não, mas se eu dou esse sim, né, olha para vocês verem o tanto que isso vai afetar a minha saúde mental. Estou dando um exemplo pequeno, simples, mas que é uma verdade. Você vai ficar nervoso, você vai, né? Eu vou ficar tenso, vou ficar nervoso, eu vou ter que despender um tempo, né? Vou ter que doar um tempo para estudar. E olha lá, estudar é uma coisa, ter conhecimento é outra, né? Então, assim, eu estou dando exemplos, né? Mas eu vou até, para não estender muito a pergunta da Érica, né? Para ilustrar, né? Então, assim, é por aí. O autoconhecimento, né, na atualidade, é essa habilidade cada vez maior de você criar intimidade com você mesmo, criar intimidade com o seu organismo, né, com isso que nos integra, né, essa parte bioquímica, né, a parte existencial, né, as relações, né, tudo isso, as emoções, os afetos, tudo isso é muito importante, a qualidade dos pensamentos. E lembrando, né, que aí o maior desafio também, né, até para passar a palavra para você, para não falar demais, a gente aprender que tudo é um processo. O mundo hoje é muito imediatista. O mundo quer tudo para ontem, né? É igualzinho, você quer pedir um lanche, quer que ele chegue em 5 minutos. Pode até ser que no lanche isso funcione, e na grande maioria das vezes funciona. Mas falando de afeto, emoções, pensamento, saúde mental,
tudo é um processo e a gente precisa aprender a ter paciência. Como disse Santo Agostinho, né? Não existe sabedoria sem paciência. A gente precisa aceitar esse nosso tempo, né, de amadurecimento, e isso vai, quando a gente amadurece, né, em alguma questão interna, isso vai espalhar para as nossas relações, inclusive para o nosso trabalho, para o nosso empreendedorismo. Né? Ouvindo você falar, Felipe, me veio uma citação que eu li há pouco tempo, numa das minhas leituras aí sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, porque entrei num processo profundo aí de busca pelo autoconhecimento desde 2016, né? Acho que eu podia ter feito aí psicologia também, que são áreas que eu gosto também. Eu tenho... São áreas de estudo que eu realmente pesquiso bastante, eu gosto muito disso. E aí eu me lembrei na sua fala, eu lembrei de uma citação que há pouco tempo eu li, e eu tomo sempre nota das citações que eu acho que dizem, né? E é uma citação de Clay Shark. Eu nem sei falar o nome, porque não sei se esses nomes de autores, assim, a gente nem sabe se é Shark, tá. Então, ele fala o seguinte, não é a sobrecarga de informação, é a falha no filtro. Não é a sobrecarga de informação, é a falha no filtro. E aí, quando eu li sobre isso, né, e entendendo, e essa sua fala, igual você disse, a gente está aí a acesso como se fosse ler um livro de 300 páginas por dia, né? Então, o problema não é o excesso de informação, até porque a tecnologia, a disponibilidade, isso democratizou e trouxe acesso. Imagina, eu sempre falo, né? Quando eu estudava, quando eu era pequena, eu tinha que pegar a Barça para estudar. Então, assim, o acesso à informação, ela é uma coisa muito boa. É uma dádiva até. Você incrível hoje, isso, né? Você ter acesso a um conteúdo de Harvard, ou seja, você está ali com tudo né, ali disponível. Então, não é que o problema está no excesso de informação, só que a gente não está conseguindo fazer esse filtro. E aí eu acho que o autoconhecimento ele é justamente essa capacidade de fazer esse filtro, de se conhecer profundamente, de se questionar, de se aceitar esse questionamento e perguntar o que realmente, de fato, para mim é importante, o que de fato, para mim, é o meu valor, o que de fato, para mim, me traz aí, uma alegria, um bem-estar e uma leveza nesse processo, igual você disse, né? Porque acho que a grande questão não está ali em você conquistar a coisa, né? Ficar sempre buscando, quando eu tiver uma empresa gigante, aí não é isso. É a caminhada, como você bem disse, né? É o processo que te leva até lá. Então, eu acho que você falando isso, me veio essa citação. Muito bom. Justamente isso, né? Então, acho que o autoconhecimento, ele a gente nos conhecer a ponto de entender o que de fato são as nossas crenças, o que a gente acredita, e a partir disso tentar fazer um caminho inverso, se for necessário, de mudança dessas crenças. Que, por exemplo, quando eu me conheci, eu entendi que eu sempre fui empreendedora, mas eu tinha uma série de coisas que me paralisavam por crenças, por experiências, por coisas que aconteceram na minha vida que me mantinham paralisada. Mas a partir do momento que eu me conheci, que eu entendi de fato o que eu queria, os meus valores, eu busquei mudar esse meu repertório, busquei mudar essas crenças que eu tinha. Então, aquela crença de que era muito difícil empreender, que no Brasil é muito difícil, que é muito imposto, que é não sei o quê, eu fui quebrando uma a uma para criar um novo repertório, né? Para criar novas crenças, novos pensamentos, e a partir desses novos pensamentos, partir para os resultados. Aí, né, teu comportamento dá para chegar nos resultados. Claro. Então, me veio isso. Isso é muito legal, que você trouxe essa citação sobre isso, né? A gente saber filtrar, né? E, logicamente, para filtrar, a gente tem que ter uma consciência, né? De si, né? Uma consciência da gente mesmo. E aí me veio uma história, né? Que ela tem uma pegada real. E eu vou contar aqui para vocês. Ela é breve, ela é muito breve, mas eu não sei se eu cheguei a te contar essa, Érica, mas ela é muito legal. Tinha um rapaz que ele tinha uma habilidade imensa para as artes, né?
Então, ele estudou muito tempo, né? Ele começou a desenvolver uma pintura refinada, né? Porém, a sua família tinha uma caminhada militar, né? Então já tinha esse histórico, né, dessa caminhada militar, então ele ficava entre as artes, né, e essa cultura militar que era da família. Os anos foram passando, logicamente a família não dava tanta importância, mas ele começou a se tornar aquele jovem adulto, né? Ele se tornou um adulto e as artes cada vez mais foi ficando clara para essa pessoa, né? E a família percebendo isso começou, né? Como se diz, informalmente falando, a cair em cima dele, né? Né, abreviando a história, ele por não se autoconhecer, né? Por não criar essa intimidade consigo mesmo. E o principal, ter a coragem de assumir o seu jeito de ser e quem você é, ele se rompeu, né? Ele entrou para a caminhada militar e abandonou as artes, né? Então, para você saber quem é essa pessoa e o desfecho dessa história, para esse rapaz foi muito mais fácil empreender a Segunda Guerra Mundial do que ser um grande pintor, um grande artista. Nós estamos falando de Hitler, né? Eu ia falar Hitler. Né? Dos grandes assim, né? Grandes que eu falo no sentido de de liderança. E a expansão dessa história, né? Mas que as atitudes dele foram cruéis, né? Mas então foi muito mais fácil para ele empreender a Segunda Guerra Mundial do que aceitar aquilo que correspondia ao seu jeito de ser, ao seu autoconhecimento, que eram as artes. Então, por isso que é muito importante falar de saúde mental, né, é o que nós estamos fazendo aqui, né, hoje é a nossa primeira live, para que possamos cada vez mais, né, trazer, né, esse eu particular, né, buscar essa unicidade nessa multiplicidade que é complexa. Porque quanto mais eu consigo me encontrar, mais isso vai para o meu empreendedorismo, isso vai como um diferencial competitivo. Por exemplo, eu vou inventar uma história aqui, tá? Porque eu sou péssimo com exemplo, mas vou inventar. Eu vendo doce, mas aí eu amo, por exemplo, poesia. Eu sou um cara que escrevo poesias, gosto de escrever sobre o amor, sobre as relações. E aí, quando eu começo a aceitar isso, eu vejo que isso é algo em mim, a poesia, a arte. E eu vendo doce à noite, né, nos bares, né, tem lá a minha logo, né, eu sei lá do meu estoque, tudo que eu aprendi com a Érica no curso dela. Então eu comecei a vender isso durante a noite, mas eu lembrei, falei, legal, cada pessoa então que comprar, um casal que comprar um doce para mim, eu vou recitar uma poesia minha, né? Ou seja, eu vou empreender, vou vender os meus doces, e o meu diferencial competitivo vai ser isso. E as pessoas vão lembrar, até o menino aqui grandão que passa aqui na região, que quando você compra doce dele, ele recita cada poesia maravilhosa. E a gente compra por causa disso, porque os doces são maravilhosos. E ele nos encanta com as poesias. Eu estou um exemplo pequeno, mas é muito isso. Não, né? mas É importante falar isso. Quando você falou isso também, essa história de Hitler, né? Ela é muito bacana. Eu conheci, na hora que você foi falando, falei, tá falando de Hitler, enfim. Eu acho que é isso. O autoconhecimento, acima de tudo, é um ato de coragem, né? É um ato de coragem. É um ato de você assumir aquilo que você realmente se encontrar, né? E conseguir equilibrar isso com o mundo, primeiro consigo e segundo com os outros. Porque por mais que a gente tenha essa coragem, a gente faz parte de um contexto, faz parte de uma sociedade. E a gente precisa saber dessas relações. Por isso que a gente falou, né? Autoconhecimento e as relações. Não tem como você ser um indivíduo único. Mas você não consegue iniciar uma transformação no mundo que você quer, igual você disse, né? Se não for primeiro a partir de si. E aí, na hora que você falou essa história aí do vendedor, e transportando isso acho que para o mundo dos negócios, para a gente ser empreendedor, para a gente ter o nosso próprio negócio, eu acho que a essência está aí. Porque muitas vezes, se a gente não consegue entender o que de fato, é igual eu falei, né? Monetizar a nossa paixão, fazer aquilo que a gente verdadeiramente ama, a gente acaba sendo mais um, né, nessa competitividade, né, nesse mercado,
e a gente não tem a nossa autenticidade. E Tá. hoje, num acesso de informação, igual eu estava dizendo, é muito fácil tudo ser copiado. Todo mundo pode fazer a receita do seu doce e vender igualzinho você. Então, o Uhum. diferencial do negócio, o diferencial que você gosta de dizendo assim, né? O que vai te trazer essa unicidade, essa autenticidade, ser diferente, é a sua história. É o que você é. Agora, se nem você mesmo consegue contar a sua própria história, como que você vai querer que os outros comprem de você, né? Perfeito. Perfeito, Se você não sabe perfeito. contar a sua própria história. Eu sempre falo isso. Quem não sabe contar a sua própria história, deixa os outros contar por si, né? Perfeito, Érica, perfeito. E a gente nos aceitar é a primeira etapa, né, desse autoconhecimento, né? Isso que Uhum. você falou é de uma importância, assim, as pessoas não têm noção, assim, quem está assistindo, quem está assistindo essa primeira live e vai assistir as outras, ele vai estar poupando com sessões de terapia, né? E já O, vai estar iniciando o negócio já focado na já, essência, já, né? já focado, né? Mas isso, né, que você falou, é essencial, porque aceitar a nossa história é muito importante, né? De onde que você veio, como você foi criado. A gente não estamos falando que você vai ser um sujeito passivo frente a tudo que aconteceu com você. Uhum. Não é isso. Aceitar é você olhar para trás, ver como foi a relação com a sua família, né, com os seus amigos, como que você enxergava e hoje você enxerga o mundo, enxerga as relações, né? Porque família, né, Erika, a gente chegou a conversar isso lá na semana passada, família é onde a gente aprende a ver o mundo, é onde a gente Uhum. tem a noção daquele primeiro amor, né, como são as relações. Agora, veja bem, né? Se lá a pessoa ela foi criada num ambiente que, né, por exemplo, houve um ambiente com muita com ansiedade, Perturbação. né, perturbação, ansiedades, né? E aí e você vai percebendo aquilo, né? O seu organismo, a sua mente, ela vai, como se diz, né, instalando aqueles aplicativos em você. E à medida que você vai crescendo, né, ou seja, essas armaduras, né, como diz o livro lá, O Cavaleiro Preso na Armadura, essas armaduras elas vão sendo depositadas em nós. E aí é como se fosse assim, ó, o meu óculos é todas as minhas experiências de família, a sexualidade como um todo, né? E aí eu visto isso aqui. Aí eu começo a Uhum. enxergar o mundo com aquelas armaduras que foram depositadas em mim, ou Uhum. seja, de acordo com como eu fui entendendo as experiências. Chega um tempo, como diz lá no livro Cavaleiro Preso na Armadura, a gente não pode aprender e fugir ao mesmo tempo. A gente precisa continuar algum tempo no mesmo lugar. Ou seja, eu preciso parar. Eu preciso ser um profeta da contradição, né? Desse mundo atual, de Uhum. sempre estar com muita velocidade. Eu preciso parar, tem hora, para poder me entender, para tirar esse óculos, né? Para quem está acompanhando sabe que eu estou falando do óculos, ou seja, essas experiências que foram a minha historicidade, eu vou tirar, vou olhar, falar, opa, tem Vai coisa aqui que não é observar. minha, né? Aí eu tiro aqui a poeira, né? Tiro aqui a gordura, né? Vou limpando para quando eu colocar de novo, vai sobrar. Claro, né? Eu pego a história, aquilo que foi muito interessante para mim, né? Coloco numa caixinha ali no canto e vou somar com o indivíduo que eu sou agora. Ou seja, quem sou eu daqui para frente? Como eu experiencio o mundo? Né? Quais são Aí a minhas palavra se fala qualidades? muito, né, do ressignificar, né? De dar um novo significado naquilo que você acredita. É realmente ser um observador, né? Conseguir ter um olhar de observação, igual você disse, pegar o óculos, pensar e falar assim, poxa, isso aqui foi legal, isso aqui eu posso criar um novo significado com o que eu Exato. vivi hoje, com o que eu sou, e assumir a sua autorresponsabilidade, né? Acho que olhar para trás e falar assim, poxa, olha isso tudo que tive de valor, olha tudo isso que foi bacana. E naquele momento, os meus pais, né, o meu ambiente, aquilo ali que eles tiveram, eles fizeram o que eles podiam, que estava ao alcance naquele momento também, né? E porque a realidade Exato. ela vai também no mundo de contexto, de mudança profunda, acho que o grande X da questão está justamente nessa adaptabilidade de você mudar, conseguir enxergar com um novo olhar, né?
Ah, mas agradecendo aquilo tudo que você ficou, que teve também, claro. a sua experiência que você teve. Eu É, acho que isso, né? Não, e assim, isso faz total diferença e faz uma mudança muito grande no olhar para você também, trazendo para o contexto do empreendedorismo, né? Na forma como você está com sua empresa no momento, porque você para de ser um espectador para ser o protagonista. Outra palavra que também a gente fala muito é para ser o protagonista, porque empreendedor não pode ficar, eu sempre falo isso, a gente não pode ter uma mentalidade de culpar os outros, né? De uma culpabilidade, sempre assim, poxa, aquilo ali ali é o governo que faz, é o imposto, é não sei o quê. Quando você fica muito colocando a situação nos outros, nos fatos, você não se permite olhar para dentro e a falta desse autoconhecimento é que gera essa culpa em excesso, essa crítica excessiva, essa colocação no outro, a responsabilidade que é sua, essa síndrome do impostor que fala, né? Que é a síndrome de nunca se achar capaz. Então eu sim. falo assim, poxa, faz uma diferença gigantesca quando você consegue se observar, né? Fazendo essa metáfora que você usou do óculos, consegue tirar o óculos da sua mente e ver que você não precisa necessariamente enxergar com aquele óculos, né? Você pode até mudar aquele óculos, né? É. E você falando isso, eu lembrei de uma frase do Carl Rogers, né, que foi um pensador da área da psicologia, da psicologia humanista. Ele fala assim: aceitar a si mesmo é uma pré-condição para aceitar o outro, né, de uma maneira mais fácil e genuína. Né? Esse outro aí, né, pode ser seu trabalho, pode ser, né, uma pessoa. Ou seja, quando eu me aceito, eu ganho em liberdade, né, foi o que você falou, e agora eu tenho a oportunidade de ser um protagonista, porque eu me aceitei tanto nas minhas qualidades quanto também naquilo que eu preciso melhorar. E quando eu tenho essa consciência, né, que como se diz, eu sou o que sou, eu tenho um jeito de ser que difere das outras pessoas. Eu não estou falando que eu sou melhor nem pior, eu sou eu, né, eu sou o único ali. Né? Então, quando a gente consegue, né, nos aceitar, isso faz uma diferença enorme. Né? Até dando um exemplo rapidinho, né, da minha história aqui, né, a minha família foi assim, né, os meus pais, né, sempre investiram muito na educação, mas a minha família, a base era assim, ó, ou você entra numa grande empresa, ou você faz concurso público. Eu fui criado Uhum. assim. Então, meu pai ele foi assim, ó, Felipe, ele colocava uma pressão, né, só para eu consigo te bancar até o ensino médio. Eu falava, nossa, meu coração até Depois doía. eu tenho que me virar. Depois eu tenho que me virar. Então, assim, e aí foi. E a Erika falou uma coisa interessante, né? Agora há pouco, ela falou, eu já tinha essa pegada empreendedora. Né? Eu também já tinha essa pegada empreendedora. Eu sempre fui um cara muito, muito independente, eu sempre gostei de resolver minhas coisas. Olha que interessante, já era. Né? Hoje eu olho para trás, eu vejo o Felipe que pegava e resolvia, né? Gostava de estar à frente nos teatros da escola, né? Articulava diretoria com os alunos, como é que é o nome? Representante de sala. Sempre fui esse cara, Uhum. né? Da comunicação. Né? Eu não era o que sentava lá na frente. Né? Eu não era vamos utilizar, o famoso nerd. Não, né? Eu sempre fui Mas, ó, mediano. e eu sentava na frente, mas era assim, mas eu sentava na frente porque eu não enxergava, tá? Então, Érica, assim, eu nunca fui nessa pessoa, assim, vamos falar assim, de competência ali, de tirar dentro na matemática, no português, mas eu era muito bom na comunicação, né? Aquela briga entre os colegas, eu sempre entrava ali no meio, ou seja, já era uma competência. Mas, enfim, e aí, né, aí foi chegando a adolescência, a juventude, né? A juventude barra adulto, e aí o que acontece? Eu fui cedendo, né? As pressões do mundo e também aquilo que a minha família acreditava que era certo para mim. E isso tá tudo bem. Essa questão de aceitar, foi o que você falou agora há pouco. Foi a forma como os meus pais eles entenderam o mundo. De acordo com a Era o mundo que historicidade eles deles, viviam também, né? exatamente. A realidade A, era outra. a história foi outra, né? Se você começar a Uhum. pegar as variáveis, pô, né?
não era nem real, né? Os nossos pais eram cruzeiros, né? A inflação era outra. Você tem ensino médio na época, né, dos nossos pais, pô, já era um baita passo, Era, né? não, graduação, pós-graduação, então, nossa, que Nossa. isso. Não, Uhum. o sujeito com graduação, ele era amigo do Papa, praticamente, né? É. Então, assim, brincadeiras à parte, mas, assim, essa foi a forma como colocaram para mim, olha para você ver, olha para vocês poderem entender, colocaram uma armadura em mim, né? Mas querendo o meu bem, né? Ou seja, isso é Uhum. uma coisa que eu aprendi, gente. As pessoas que mais nos amam, elas tendem a nos machucar mais, porque elas querem o Uhum. nosso bem, né? A Uhum. gente só vai entender isso depois com um certo tempo, com a maturidade, né? Então, até essa questão também que entra de aceitar. Mas aí, o que acontece? Eu fui seguindo, aí, né, fiz a psicologia, né, fui entendendo o mundo também da filosofia, né, busquei os estudos, aquela coisa toda, né, entrei nas empresas, era o psicólogo, vamos falar, né, das organizações. Eu fazia o meu trabalho, beleza, mas faltava algo, sabe? Eu Uhum. poderia ali, né, junto com a Érica lá na empresa, a gente fazer um grande treinamento, temos até uns exemplos tal, e aí eu falava, E fizemos cara, bons projetos, né, Felipe? Coisas boas. E aí eu olhava e falei, caramba, eu não estou completo. A Erika vai lembrar também, lógico, né? Nós não vamos ficar citando ninguém, mas a Erika vai lembrar de um japonês lá, que eu lembro que ele, né, foi um curso muito caro, né? E o cara tem muito conhecimento, aquela coisa toda. Era Aí eu olhava para o cara, processo Lean. É o processo processo Lean. limpo. E eu lembro que o cara, ele dando o curso assim, eu olhava para aquele cara, eu lá no fundo, né? Porque eu e a Erika a gente ficava responsável ali pela organização, a estrutura. Aí eu olhava para aquele treinamento daquele cara e falei, gente, eu dou conta disso para melhor. Claro, eu não estou falando do conhecimento dele, o cara é fera. Mas eu estou falando É. em lidar com as pessoas, né? Em saber transmitir o conhecimento com qualidade. Eu falava, cara, aquilo me tocou muito. Eu falei, eu sou capaz disso aí. Enfim, e a vida foi passando, né? Então, o que acontece? Eu comecei a entrar num conflito muito grande no sentido de uma voz começou a gritar em mim, né, de uma forma tipo assim, urra, Felipe, coloca a sua potência, devolva para o mundo aquilo que o universo te deu em potencialidade, meu caro. Foi o que a Erika falou agora há pouco, né? Autoconhecimento é um ato de coragem. E, caramba, e que ato de coragem. E aí, para resumir a história, né, até para não, né, a gente ir passando para outras temáticas, né, em determinado momento eu falei assim, em 2017, né, no final de 2017, mas no final de 2016, iniciando 2017, eu já falei assim, vou empreender, né? Caramba! Né? Mas assim, gente, não foi do nada não, tá? Teve uma reflexão, né? Teve todo né, Então, um enredo aí. processo. Teve um processo, não é nada do nada. Né? E aí eu fiz a escolha, nossa, né? Meus pais, caramba, filho, né? Como que você empreende? Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, existe vida pós-CLT? Existe vida sem carteira de trabalho? E aquilo me doeu muito. Mas você sabe uma coisa que eu me agarrei, que eu me agarrei, né? E me agarro eu tenho potencialidades que eu sei que eu consigo fazer a catraca girar, eu vou aprender nas relações. E não deu outra. Né? Quando eu aceitei o meu jeito de ser, eu vou falar só assim, né? Só de eu me aceitar e fazer, ter essa escolha, ter esse passo de ousar, né? Caminhar de acordo com o que eu sou, como que as minhas relações começaram a ter filtros. E eu comecei a aproximar de pessoas que estavam comungando daquilo que eu pensava. Eu Sim, que você tinha conheci. clareza dos seus objetivos, dos seus valores, né? Exato, né? Foi o que nós falamos do filtro. E eu conheci, na época aí, né, a época antes pandemia, né? A BH, não sei como é que está hoje, mas BH antes da pandemia tinha uma pegada empreendedora nos cafés, que era uma coisa maravilhosa. Nos coworks. E eu comecei a frequentar esses cafés, conheci pessoas incríveis, né? Uma delas foi o Ricardo Trajano, que tem uma grande Uhum. história, né? Ele tem até participa muito, né, de programas, tal. Eu conheci ele num café, participou né, de um projeto comigo. E eu comecei. E eu fui já em um dos seus projetos de É café. verdade. A Erika até participou, né, de um dos projetos. Quero até voltar com eles. Mas, É. assim, é muito isso, né, Erika? Até para
para encerrar, é muito isso. Quando a gente aceita, entende o nosso jeito de ser, a gente não é, educado, a gente não é, não nos ensinaram a olhar para nós e falar assim, olha, isso que você pensa, que você sente é válido. Isso que você pensa e sente tem como habilidade é uma possibilidade de universo. É uma possibilidade do mundo, de você viver algo. Por que colocar em nós uma armadura que CLT é o caminho? Ou um concurso público é o caminho, né? E pode ser um caminho, e está tudo bem, tá? Se você segue esse caminho. Eu estou Pode ser, falando da minha. mas você tem que ter Eu estou falando. consciência disso, né? Elevar o seu nível de Isso. consciência se isso é de fato para você. Se, né, se o CLT for para você, ótimo. Se o concurso público for para você, melhor ainda. Agora, se o empreendedorismo for para você também, legal, né? Bora para cima. E quando a gente compreende isso, que o nosso universo ele é válido, uau! Como a gente ganha em saúde mental. Eu não estou falando que nós não vamos ter problemas, mas a forma como você vai enfrentar os problemas, eu te garanto, ela fica mais potente, porque agora agora é comigo, sabe? Eu entendo cada item, né, do meu ser, cada item do meu jeito de pensar, de agir. Então a gente ganha muito em potência de Isso que você vida. está dizendo, do se conhecer, eu sempre falo o seguinte, né? Que assim, para mim, a gente passa, né, essa experiência toda que você falou, da sua família, do estudo, e isso eu acho que é da nossa época, da geração, apesar de eu ser um pouco mais velha que você, né, filho? Mas é do que os nossos pais vivenciaram, talvez nossos pais possam ter a mesma idade, então, enfim. Mas eu sempre falo que foi assim, a experiência de ser mãe foi algo que de fato me transformou. E eu falo que a Larissa eu aprendo com ela todos os dias, né? E sem parar. Eu acho que a Larissa foi realmente, de fato, a pessoa que mais me fez me conhecer. Ela me potencializou esse meu conhecimento, porque eu preciso me conhecer para saber lidar com ela. E eu falo assim, às vezes é no outro que a gente se conhece, né? E eu, de fato, me conheci, eu acho que a partir da Larissa. E eu fico observando as coisas, sabe, que acontecem, a forma como eu tenho que lidar com ela, aquela situação toda. E eu descobri que nesse autoconhecimento, que eu sou uma pessoa com uma carga de cobrança, autocobrança gigantesca. Eu tenho uma autocobrança, ninguém precisa me cobrar nada nessa vida, isso eu já carrego desde sempre, eu acho que desde de pequena, onde eu trabalhei, nas empresas e tudo. Então, uma autocobrança muito elevada. De querer dar conta de tudo, de querer ser perfeita, de querer ser super mulher, de querer... Então, só que eu demorei para entender isso, né? Eu não entendia isso. E aí eu descobri que essa é uma das minhas características bem fortes que eu tenho. De querer ser perfeitinha, de querer fazer tudo. Então, tudo que eu vou fazendo, as coisas... Eu vou empreender, então tem que fazer assim. E numa autocobrança muito, muito, às vezes até cruel comigo mesma, né? Muito cruel mesmo. E aí eu descobri nesse autoconhecimento e trazendo na questão do empreendedorismo e tudo, primeiro empreendedor pede apoio, né? Foi difícil para eu entender isso. Eu não podia. Empreendedor tem que pedir apoio. Sozinho você não vai a lugar nenhum. E no empreendedorismo, se você acha que você vai dar conta de fazer tudo sozinho, você lascou, já começou errado. Mas eu precisei sentir isso na pele, porque como eu era uma pessoa de uma autocobrança muito forte, me cobrar muito, né? E aí, trazendo então aqui para o que a gente está discutindo, é entender essa parte das emoções, né? Entender o que aquilo ali dá nome para cada uma das emoções, dá nome para cada uma das coisas, entender, falar assim, Érica, tenha compaixão de você e tenta achar o equilíbrio, né? Porque eu não sou uma pessoa procrastinadora, pelo contrário, eu sou uma pessoa, ao contrário, muito ativa, por conta dessa autocobrança que eu tenho, muito forte comigo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu não tinha esse equilíbrio. Então, quando eu comecei a empreender, por exemplo, era uma coisa tão louca, devastadora, assim, que eu não conseguia equilibrar as outras esferas da minha vida, porque eu queria naquele negócio meio assim. E aí foi entendendo, por exemplo, conhecendo a Larissa, olha só, olha que engraçado isso, né? Aí na psicologia você traz e me fala, foi no outro que eu me reconheci, porque eu comecei a exigir da minha filha uma coisa que eu exigia de mim. Aí eu falei, gente, por que eu tô exigindo tanto dessa menina assim?
Aí eu exigia uma perfeição dela, uma coisa tudo tá. E eu reconheci nela o que era em mim. Olha que louco, né? Você nessa psicologia aí falando. E aí eu descobri da importância da compaixão, mas principalmente comigo mesma. De entender que eu sou assim e na hora que eu tô assim, observar aquilo ali, dar nome para aquilo ali e tentar mudar. Por exemplo, às vezes eu aprendo com a Larissa, eu faço dever com ela todos os dias para eu me reconhecer, né? E eu fico, às vezes, fico nervosa, eu vejo que eu vou estourar porque ela não está no ritmo que eu queria, e aí eu tenho que parar, respirar e falar, poxa, calma, vamos pedir ajuda também, né? E aí Exato. é isso, acho que é o importante, essa importância do quanto o outro também nos faz reconhecer e o quanto que o outro, nessas relações, nos promove essa reflexão e o quanto que a consciência disso, ou seja, a consciência disso me faz hoje ser uma pessoa melhor empreendendo. Porque foi na hora de tomar consciência de que eu não precisava dar conta de tudo sozinha, que eu podia dividir essa carga com, por exemplo, com parceiros, contratando uma pessoa para fazer o tráfego para mim, sabe? Unindo assim as outras coisas que eu fui percebendo o resultado. E aí os resultados começaram a aparecer muito mais aí na minha empresa. As relações, elas são essenciais, né, Érica? E isso vai muito assim em desencontro, no sentido que o mundo nos apresenta hoje, que é muita velocidade e competitividade, né? Uhum. O empreendedorismo eu falo que ele mexe com as nossas questões pessoais e existenciais também, né? Então, assim, empreender, né, é um desafio, né? E esse exemplo que você trouxe aí, né, de que a partir do outro você aprendeu a se reconhecer, né? E isso é o papel da psicologia, né? A psicologia clínica, né? A gente utiliza do profissional, né, daquele serviço para que eu possa me encontrar, né? Para que eu possa me reconhecer a partir dos encontros, né? A partir das relações. E lembrando também, até do tópico que eu quero falar, porque eu estou olhando o tempo aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando, acho que deve faltar aí no máximo 10 minutinhos, né? Que a gente conseguiu trazer bons exemplos, né, desse autoconhecimento e das relações, e pode ser que alguma pessoa deve estar perguntando assim, né, pô, mas eu tenho uma dificuldade, Felipe, em me reconhecer. Felipe, nossa, eu Como saio de fazer casa, isso, né? os pensamentos não param, todo mundo fala desse autoconhecimento, mas eu não tenho, vamos falar assim, eu não tenho esse dom, eu não consigo, eu sou atrapalhada, eu procrastino muito, que é outra palavra da moda. Aí é algo que eu quero trazer para vocês, né? Ou não tenho tempo, que é outra coisa que fala, né? Ai, minha vida Eu é não muito tenho corrida, tempo. muito agitada. Exato. Aí nós temos uma parte, Érica, que eu quero trazer, que é importante só fazer esse anexozinho, né, para quem está assistindo aqui com a gente, que vocês possam estar repassando para outras pessoas também. Aqui, eu e a Érica, nós estamos falando de uma construção, vamos falar assim, filosófica, né? É algo assim, comportamentos, ações e sentimentos. Mas pode acontecer que isso tenha uma desconfiguração. E isso nós estamos falando da parte bioquímica, né? Ou seja, às vezes, geneticamente, você já pode nascer com uma predisposição para questões, desafios da saúde mental, como a ansiedade, como a depressão, dentre essas variantes, por exemplo, da ansiedade também. Então, isso que você está dizendo que já tem até coisa química, genética para isso. A bioquímica, né? Nós estamos falando dessa parte bioquímica, a parte genética, tá? Eu e a Érica, só para poder colocar nas caixinhas, eu e a Érica trabalhando questões filosóficas, pensamentos, porque nós estamos falando da parte bioquímica, que é importante também, só para pincelar, que daqui a pouco já está acabando. Então, é necessário. Se você tem essa dificuldade, a Érica eu vou linkar com o que a Érica falou agora. Busque ajuda. Né? Procure o seu psicólogo ou psicóloga, né? Procure o seu médico, né? O seu psiquiatra. Peça os check-ups de rotina. Peça o exame de sangue, né? Fezes, urina. Entenda como a sua máquina está trabalhando. Felipe, mas por que isso é importante? Você tem que saber como é que a máquina está trabalhando. Por exemplo, se um hormônio seu estiver desorganizado, por exemplo, a tireoide, tem um dos sintomas é parecido com o da depressão, né? E aí você começa a tratar de depressão, seu negócio é tireoide,
né? Ou seja, aí entenda, se você já está com sintomas de depressão, imagina como que você não vai tocar o seu negócio, né? Não tem como. Desânimo, dificuldade para acordar, dormir demais ou dormir de menos, comer demais ou comer de menos, né? Não ter ânimo para fazer atividade física, começar a tratar as pessoas mal, ter muita raiva, pensamentos de qualidade ruim, palpitações cardíacas, tremores, sudorese, né? Gente, olha para vocês verem. Insônia. Insônia, sono é excelente. Aí você falou do Então, ritmo. pessoal, fiquem muito atentos a isso. É necessário, vou trazer de novo a reflexão da Érica, a partir do outro, você pedir ajuda para que você possa ser melhor, para que você possa ganhar em potência. Então, busque o seu médico, busque o seu psicólogo, para você compreender mais essa esfera, vamos falar assim, bioquímica, né, que nos compõe, que elas também elas alteram muito a forma como eu enxergo o mundo, né? Elas vão compor, né, essa lente aqui que nós conversamos agora há pouco. Então, esse é o objetivo da saúde mental também, né? É a gente harmonizar as questões bioquímicas, as questões de família. Foi o cara que falou, né? Buscar equilíbrio, né? Não adianta você empreender e o resto está ruim, né? Buscar equilíbrio no seu trabalho, né? As amizades, né? Esposa, marido, amizades, né? Enfim, a espiritualidade também, que eu acredito que de certa forma é importante. Então é muito isso, tá, gente? Só chamar a atenção para essa parte bioquímica, ela peça muita atenção. É muito importante você falar isso, até dar um exemplo pessoal, né? Há pouco tempo eu realmente descobri que eu estava com os hormônios alterados e foi numa investigação de check-up mesmo, né? Mas e para você ver que às vezes essa baixa energia e tal, não necessariamente igual você disse, um quadro de ansiedade, tem a ver com o seu físico, né? Mas o que eu achei interessante você pontuar aí, e que eu acho que é o grande questionamento também quando eu começo todo o processo de consultoria aí de negócios, quando a pessoa tá com o seu negócio, muitas pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de ter clareza dos seus desejos, dos seus objetivos, clareza do motivo, do porquê abriu um negócio, do porquê está com aquela empresa, do porquê está aqui, do que está fazendo. Essa falta de clareza mesmo dos desejos, da vontade, como se realmente, estou deixando levar. Apareceu uma oportunidade aqui, eu fui lá e peguei e tal. E muitas vezes é simplesmente pela falta de questionamento, de se parar e questionar. E às vezes a ajuda justamente do psicólogo, acho que a terapia vem justamente isso, é ter um momento de silenciar. Quando eu falo silenciar, para ter reflexão, né? Para refletir quem sou eu aqui, o que eu estou fazendo, quem sou eu nesse mundo, qual é a minha jornada, o que é esse empreendedorismo. E eu acho que na hora que a gente tem essa luz, né, essa clareza, nossa, é um alívio para a alma. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. Então, acho que você falou aí nessa questão da ajuda, né? Ela é fundamental. Além do bioquímico, do físico, do químico, do parar para pensar, para refletir. E eu falo, olha, e aí aqui trazendo totalmente para o empreendedorismo. A gente vê o dono de um negócio que não tem clareza dos seus objetivos, não tem clareza de onde quer chegar, é o que está fadado aos piores resultados. Por quê? Porque a performance da empresa, o resultado da empresa tem muito a ver com essa visão estratégica. E quando eu falo visão estratégica, é visão de objetivo, de clareza do que você quer para o seu negócio, onde que você quer levar ele, onde você quer chegar. E são etapas fundamentais. E você só sabe disso na hora que você volta, porque a empresa é um reflexo do dono, né? Quando você volta para o dono e o dono tem essa clareza pessoal que ele reporta no seu negócio. E assim, negócio de sucesso, você vê que é negócio quando o empreendedor ele tem essa clareza dos seus objetivos, dos seus valores, do que deseja na vida, onde quer levar a empresa mesmo. E não é fácil, como você disse, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas como que eu vou fazer isso, né?
como que eu vou conseguir? E aí eu acho que a gente entra aqui nesse papel, justamente, o Felipe para esse encontrar pessoal e eu nesse encontrar de negócio, né? Exato, né? Mas é de suma importância, né? Esse encontro nosso aqui, né? E a gente trouxe, logicamente, de forma breve, né? É, Essa complexidade bonita, né? ela é Do muito complexa. autoconhecimento e as relações, né? E, então é isso, né? Cuidar muito né, da parte bioquímica, né? Fazer os check-ups, buscar o seu médico, seu psicólogo. Também ler bons livros, assistir filmes, conversar com pessoas, é a troca, né? Tudo isso É isso aí que você é amplia o essencial. repertório, né, que eu estava dizendo, nesses Abrir o repertório. contatos, nessas conversas, nesses encontros. Bom, então Exato. hoje a gente falou aí desse É autoconhecimento isso. e as relações, e na próxima segunda nós já vamos falar um pouco mais dessa capacidade de ação, né, Felipe? Desse poder de ação. Exatamente. Como tomar frente, como se despertar a partir do momento e partir para a execução, partir para o fazer, partir para a execução mesmo, né? Uhum. Que talvez aí esteja o pulo do gato, né? O Oh, pulo do e gato. exatamente. E até para encerrar minha fala aqui nesse encontro de hoje, né? Agradecer né, as pessoas que estiveram aqui, que estão com a gente até agora e que vão assistir a gente em algum momento aí, No né, cada um no gravando. seu tempo, eu acredito muito nisso. Vou encerrar com a frase do filósofo, né, Baruch de Spinoza, que eu amo, foi um racionalista do século XVII. Acho que você já ouviu falar sobre, mas ele fala assim, né, que tudo que existe na vida são os encontros, né? Essa Uhum. capacidade de afetar e ser afetado. Se estes encontros, né, eles aumentam a minha potência de ação frente à vida, eu experiencio a alegria, né? E a alegria para os gregos, né, na Grécia antiga, é uma passagem para um estado mais potente do próprio ser, né? Então, quando eu tenho bons encontros, eu passo para um estado mais potente do próprio ser e espero que vocês tenham sentido alegria nesse encontro aqui, como eu senti aqui com a Érica e com vocês. Obrigado. A Mônica falou, foi bem interessante o assunto. Muito obrigada. Muito obrigada também aqui a todo mundo. Felipe sempre agora encerra com as frases bonitas, né, gente? Eu gosto. E aí no negócio, mas a gente tem Isso. que usar a filosofia mesmo. Eu também gosto muito de filosofia. Acho que faz a gente refletir, né? Essas leituras, igual você disse aí. E essa parte do encontro, eu sempre falo encontro porque eu aprendi com você. Foi a gente nessas nossas trocas, eu sempre falo isso comigo, dos encontros, dos encontros. E eu uso muito isso agora, dessa nossa conversa. A Thay colocou, adorei, pena que eu entrei no final, mas vou assistir quando vocês salvarem. Combinado. E esteja conosco, viu, Thay, na semana É que isso aí. vem. Bom te ver. Valeu. O Felipe sempre fazendo a gente filosofar. O Felipe sempre faz. E então, pessoal, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui e ajude a gente. Compartilhe essa live quando a gente estiver salva aí com outras pessoas para eles assistirem. Convoca todo mundo para segunda-feira da semana que vem, às 13 horas. É Obrigada a isso aí. todos. Felipe, muito bom como Valeu. sempre, viu? Obrigada Valeu, mesmo. Érica. Show Tchau, de tchau. bola. Tchau, Até pessoal. segunda. Até Valeu. Tchau, segunda. tchau. Tchau.